Quando surge, família Palmeiras? Giffer aqui, o porcolista na área, e é o seguinte: o Palmeiras fechou a contratação de Alexander Barbosa, ex-zagueiro do Botafogo, e eu tô aqui para desvendar todas as informações, as características, as estatísticas desse jogador. Números, pontos fortes, problemas, estilo de jogo, personalidade, preferência tática e principalmente se o Barbosa realmente chega para elevar o nível defensivo do Palmeiras ou se existe aí um exagero nessa empolgação toda. Falando nisso, fica até o final do vídeo porque eu também vou comentar sobre o encaixe dele no time do Abel Ferreira e quem talvez vá pagar o pato na zaga com a chegada desse monstro. Então já deixa o like e se inscreve no canal para mostrar também a força da nossa torcida, a força da torcida palestrina. E bora pro raio-x e entender quem é o novo xerife do Verdão. Alexander Barbosa é um argentino naturalizado uruguaio que nasceu em 1995 e tem 31 anos. Ele começou no River Plate, passou pelo Defensa e Justiça, Independiente, Libertad do Paraguai e ganhou enorme destaque recentemente no Botafogo, onde foi campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024, além da Taça Rio de 2024 e 2026. Um cara que chega no auge de maturidade para um zagueiro. Ainda tem muita lenha para queimar e muita taça para levantar, meus amigos. Ou seja, aqui já tem um ponto muito importante. O Palmeiras não contratou uma aposta, contratou um jogador pronto. Experiente, rodado, acostumado com pressão, acostumado com Libertadores, acostumado a jogo grande. Ele tem 1,93 m de altura, é canhoto e rende mais atuando pelo lado do campo da sua perna melhor mesmo. Claro que eu estou falando do lado esquerdo da zaga, né, do campo. E isso é importantíssimo, né, e ajuda a responder o porquê o Palmeiras foi atrás dele. Simplesmente porque o Palmeiras há tempos procura um zagueiro canhoto de confiança para equilibrar a saída de bola e dar mais conforto para o sistema do Abel. O Palmeiras enxergou no Barbosa exatamente um perfil que o Abel Ferreira ama. Intensidade, imposição física, agressividade defensiva, bola aérea forte, liderança, competitividade. Tem muito a cara dos times do Abel. Não é aquele zagueiro extremamente plástico, não é um defensor elegante que joga de terno, nada disso. É um zagueiro cascudo, que joga de armadura, daqueles que incomodam o atacante, que entram firme, que jogam Libertadores como se fosse uma guerra. Além disso, o Palmeiras entende que precisava aumentar a profundidade defensiva do elenco. Porque hoje, se a gente for analisar, o Gomes sofre desgaste físico pela intensidade com que ele atua todas as partidas. O Murilo passa por oscilação física também, porque ele vem de histórico recente de lesão. O Fux começou bem ano passado, mas diminuiu sua regularidade de boas atuações, e o Benedetti ainda é jovem, inexperiente, enfim. Sem contar que o calendário brasileiro destrói qualquer elenco. Agora, vamos aos números do Barbosa segundo dados do SofaScore. Média de notas constantemente acima de 7, viu? Presença forte em duelos defensivos, alto índice de bolas recuperadas, destaque em interceptações e jogo aéreo. E aqui tem um detalhe importante. Ele não é só um zagueiro bruto. Barbosa participa muito da construção. Tem um passe vertical bom, consegue quebrar as linhas e, por ser canhoto, facilita muito a saída por aquele seu lado do campo mais confortável. Uma outra característica forte, boa bola aérea defensiva. No Botafogo mesmo ele virou ameaça constante em escanteio e faltas laterais ali, diagonais, enfim. E isso, claro, pode ajudar demais um Palmeiras que muitas vezes depende do jogo aéreo em partidas travadas. Um fundamento que já tem o Gomes como especialista e o Murilo que também sempre aparece como um fator surpresa para decidir alguns jogos de vez em quando. Então, talvez ele não seja um zagueiro extremamente veloz em campo aberto, mas também compensa isso com leitura e imposição física. Tudo isso o torna um jogador muito, muito competitivo. Vamos então aos principais pontos fortes do Barbosa. Imposição. Intimida o atacante, é zagueiro de contato daqueles que entram para marcar território. Jogo aéreo, defensivamente muito forte, ofensivamente muito perigoso. Personalidade, Barbosa é um cara de sangue quente, de Libertadores, acostumado com ambiente hostil. É aquele cara que não se esconde, né? Isso pesa muito numa potência como o Palmeiras que briga por absolutamente tudo e está sempre em vias de disputar contra os maiores clubes do planeta. Canhoto, isso muda o funcionamento da saída de bola, porque no futebol moderno é algo extremamente valorizado. Experiência,
Chega pronto e sem precisar de adaptação, alguma adaptação gigantesca que seja. Mas, lógico, não existe contratação perfeita. Então, naturalmente, a gente está falando de um atleta que também tem problemas e necessidades de desenvolvimento. Aliás, como qualquer profissional de qualquer profissão, concorda? Pontos fracos? Sim, temos. Então, vamos a ele. Excesso de agressividade. Às vezes ele passa um pouco do ponto. Acumula cartões, se empolga em divididas e já teve algumas expulsões evitáveis. Aliás, nas redes sociais dos torcedores ali do Botafogo, já deu para pescar muitos torcedores falando disso, assim, que ele joga no limite emocional. Velocidade. Não é um zagueiro rápido em transição longa, né? Se o Palmeiras subir demais a linha, ele pode sofrer em profundidade para voltar e recompor. Risco de exagero na expectativa. Tem gente tratando como solução absoluta e talvez não seja isso. Então, precisa cautela. E agora vem a parte mais importante. Barbosa encaixa nesse Palmeiras? Gente, para mim, muito. Porque o Abel gosta exatamente de tudo isso que a gente tem falado. Gosta de zagueiro físico, intenso, agressivo, competitivo, mentalmente forte. E o Barbosa entrega tudo isso. Sem contar que ele pode jogar numa linha de 2, numa linha de 3, atuar pelo lado esquerdo, proteger mais o Gomes, melhorar a bola aérea do time e uma coisa essencial, ele mantém o Palmeiras com cara de time de Libertadores, com esse espírito, ele não afrouxa isso. Porque o Barbosa tem exatamente essa energia, né? É aquele jogador que irrita rival, que pilha em jogo grande, que cresce em decisão, que é exatamente o perfil que o palmeirense ama. Só que a chegada dele também está causando uma baita dor de cabeça no Abel. É uma dor boa? Sim, mas está causando. Porque é o seguinte, o Gomes é titular absoluto, beleza. Regular, capitão, xerife, um dos maiores ídolos da nossa história. O Gomes só vai perder a titularidade dele se acontecer, sei lá, uma catástrofe técnica ou física. Mas a dupla do Gomes hoje, o Murilo, também está jogando muita bola. Recuperou o bom futebol depois da lesão, a zaga está firme, passando confiança. Então assim, o Abel vai bancar a permanência do Murilo e o Barbosa que lute pela posição? Ou ele vai sacar o Murilo e correr o risco de comprar um clima desgastado no vestiário? Né? Não dá para esquecer também do Bruno Fux, que de primeiro reserva vai se tornar a segunda opção para a posição, dividindo o banco não só com o Benedetti, mas também agora com Barbosa ou Murilo, né? E aliás, falando do Benedetti, vale a pena negociar para dar ritmo de jogo, né? A meu ver, ele é um ótimo zagueiro com futuro brilhante e seria desperdício deixar comendo, sei lá, a terceira reserva. Bom, uma opção também seria jogar com os três, Barbosa, Murilo e Gomes, né? Tirando um centroavante para avançar mais o Andrés, e aí a gente traz mais um volante para dar sustentação no meio, tipo Evangelista, Emiliano, enfim. Resumindo, gente, o Palmeiras contratou um zagueiro experiente, forte, competitivo, canhoto e com um perfil muito alinhado ao estilo de jogo do Abel Ferreira. Tem defeito? Lógico que tem. Mas parece uma chegada extremamente funcional. Não é uma contratação para vender camisa, é contratação para ganhar jogo grande. E num futebol competitivo como o brasileiro, a gente sabe que isso vale ouro. Agora eu quero fazer para vocês duas perguntas, hein? A primeira é a seguinte: Barbosa chega para ser titular ou vai ter que brigar por posição? E a segunda, com essa contratação, o Palmeiras passa a ter a melhor defesa do Brasil? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de todo mundo e de quem vive o Palmeiras como eu vivo. E se você chegou até aqui, pô, dá uma moral, vai. Deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Proculista tem conteúdo do Palmeiras todos os dias. E é isso então, avante palestra!